Ao mesmo tempo que as deusas podem ter sido revestidas de poder por causa de desejo inconsciente de que o vínculo e proteção da figura materna que ocorria na infância perdurassem, os gregos participavam da concepção relativa à inferioridade das mulheres. Há pessoas, entre os alefianos deístas, que não descartam a possibilidade de Deus não existir, ou a de Deus já ter intervindo diretamente neste planeta. Usarei a analogia do jogo como exemplo, para falar sobre essa segunda possibilidade. Busca-se mundos maiores nos jogos. Talvez desejo semelhante o Criador também tenha tido, o que explicaria a imensidão do universo. Jogando, talvez um Deus tenha contribuído para criar uma religião em um povo, e outra religião em outro povo. Talvez quando fez não tenha se preocupado que depois os povos debateriam para ver qual religião é melhor. Existe a possibilidade de Deus já ter intervindo diretamente neste planeta, não é nisso que acredito, mas não descarto a possibilidade. A expressão grega traduzida por universo não fazia referência ao universo que atualmente conhecemos. Inclusive era no geocentrismo que os gregos acreditavam. Aristarco expressou que a Terra gira em torno do Sol, entretanto, essa verdade não foi bem recebida. Se o ser humano foi pensado, pode ser que seu Criador seja bom. Se for malvado e quiser que pensemos que é bom, pode fazê-lo, a não ser que exista um motivo para não fazer isso. Em analogia, por exemplo, vários criadores decidiram por ética que nenhum deles iria proceder assim. O propósito de um criador na hipótese de existir um criador, poderia ser pesquisar, se divertir ou lucrar. Ou algum propósito que não concebemos. Voltaire perguntou, um ser infinitamente sábio estabeleceu leis para as violar? A minha resposta para essa pergunta é a seguinte. Estabeleceu para mantê-las, mas há a possibilidade de já ter violado essas leis algumas vezes. Se existe um Criador, provavelmente pode intervir em sua criação, sem que percebêssemos inclusive, se quisesse. A pergunta é, quando foi que interveio diretamente neste planeta? A maioria dos alefianos duvida que tenha intervindo na história do modo que os livros ditos sagrados dizem. Duvida que os textos considerados sagrados sejam inspirados por Deus. A maioria dos alefianos não considera que tenha existido revelação científica de Deus nos livros vistos como sagrados e existe um vídeo neste canal sobre o assunto. Pergunto, falar que Deus usou Pitágoras para trazer as contribuições matemáticas é injusto com Pitágoras? Algumas ideias de Pitágoras foram refutadas, inclusive um homem pode ter morrido por causa disso. Lembrando que não temos livros do próprio Pitágoras. Talvez Deus tenha intervindo da seguinte forma, impediu que sem querer ou por estudo do próprio homem alguém escrevesse em algum livro da Bíblia que a Terra gira em torno do Sol, evitando assim que as religiões concernentes tivessem mais poder ainda em nossos dias. Alguém estava criando estátuas da Barbie olímpica enquanto estava jogando? A concepção relativa aos deuses tem a ver com o inconsciente ou as duas coisas. Talvez tudo seja um jogo olímpico. Se existe um Criador, pode enviar apenas religiosos para o inferno em um sistema que criou enganando-os antes que serão os únicos salvos. Provavelmente pode fazer o que quiser com sua criação. Talvez os textos inspirados divinamente sejam os dos grandes filósofos que criticaram a religião cristã. Não entraremos neste vídeo nos méritos da religião. Caso um Criador tenha intervindo de fato do modo que alguns textos considerados sagrados dizem, então em minha visão racional ele é, ou foi, narcisista das cavernas, etc. Até o autor, de Além do Bem e do Mal, considerou ideias sobre esse Deus como ruins. Talvez sejamos fracos chamando um forte de mal, não é mesmo? Mas esse Deus também é visto como um casquinha de ovo. Ser um casquinha de ovo não combina com Deus. Há a possibilidade de ele ser, mas a maioria de nós acredita que seja projeção. Para defender a ideia de Deus ser o da Bíblia, a pessoa terá de defender a possibilidade de ele já ter feito o que se considerou maldade. Se existe um Criador, pode já ter feito maldade, mas não acredito que tenha feito neste planeta diretamente. Não acredito que tenha feito aquelas coisas que estão relatadas nos livros ditos sagrados que foram consideradas como maldades por grandes pensadores e não como justiça.
Não é apenas porque um grande pensador disse que a crença da Bíblia não é verdade que prova que de fato não é. Todavia, a maioria de nós prefere concordar com a opinião e teorias científicas boas que apontam que a Bíblia não é inspiração divina, do que concordar com a opinião e teorias científicas que buscam confirmar que a Bíblia é inspiração divina. O negacionismo que a maioria de nós discorda é o que consideramos ser proveniente do homem da religião. Em relação a Jesus, uma pessoa está trazendo de forma ética uma série neste canal com 900 teses críticas ao Jesus do Novo Testamento. Ele tinha algumas ideias boas, sem dúvida, mas a maioria de nós não considera que tenha ocorrido uma intervenção divina nem no caso de Jesus.